Bom dia, igreja. A gente vai estar fazendo a Santa Ceia agora. Eu acho que minha equipe de louvor esqueceu de pegar os copinhos. A equipe de louvor volta aqui e pega tudo. Quem mais? João. Tem aí? Todo mundo pegou? Quem pode participar da Santa Ceia? Quem pode? Eu, ao invés de seguir o princípio das leis, das igrejas, eu tenho seguido o princípio da Bíblia, né? Eu acho que quem começou esse negócio de Santa Ceia foi Jesus com seus discípulos. O que eu acredito é o seguinte, que se você entende que Jesus morreu na cruz por você, que Ele é seu Senhor e Salvador, você está apto para participar da Santa Ceia, tá? Em algumas igrejas, só se você for batizado, já estiver frequentando a igreja 850 anos, tal, aí você pode participar. Não, aqui não, aqui, se você acredita no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você entende que Ele morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia, basicamente o credo apostólico, então você está apto para participar com a gente, tá? Tem alguém que não recebeu aqui? Levanta a mão para a gente entregar para você ali atrás. Então, por isso que a gente fala assim, se você tem as criancinhas, e as criancinhas, cadê as criancinhas? Já foram? Se você tem as suas crianças, e as crianças ainda não entendem essa questão de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então aí elas não precisam tomar essa Santa Ceia, porque isso aqui não tem valor nutricional, não é verdade? Nutricional é aquele café que a gente toma ali, aquele bolo de Natal maravilhoso com amêndoas, aquilo ali que é para comer, né? Mas isso aqui é mais para a gente estar celebrando, a Bíblia fala para a gente fazer essa Santa Ceia até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então todo mundo recebeu? Tem alguém que não recebeu que quer participar? Beleza. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 23. Capítulo 11, nem vai ter 23, se você procurar não vai ter. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E a palavra de Deus ela diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice, e esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então a Santa Ceia é exatamente para isso, para nós lembrarmos do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. E não li a continuação do texto, mas ele fala para a gente não participar da ceia indignamente. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, você fazer uma oração assim: Deus, sonda meu coração, vê se há algum caminho mau em mim, vê se tem algum pecado que eu preciso pedir perdão. E se você tiver aí no seu silêncio, pede perdão ao Senhor, pede para Ele lavar o seu coração, para que nós possamos participar dessa ceia de uma forma digna, de uma forma santa e pura aos olhos do nosso grande Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor morreu numa cruz por nós, derramou o seu sangue precioso como alto preço, para que nós possamos te conhecer e viver a sua vida e o Senhor morrer a nossa parte. E nós te agradecemos, Pai, pela tua presença nesse lugar, e que o Senhor possa ser lembrado sempre, Deus,
até o dia da sua volta, através da Santa Ceia, do seu sacrifício, da sua paixão por nós. Então nós te agradecemos e te louvamos e queremos glorificar o teu nome por isso. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, lava-nos com teu sangue precioso, para que possamos ficar brancos como a neve. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então pegar o kitzinho da Santa Ceia, né? Tem um copinho, tem um pãozinho aqui, é o verdadeiro pão asmo, tá? Segure ele na sua mão assim. Vamos orar pelos elementos. Senhor Deus, nós consagramos esses elementos para a tua glória, para o teu louvor, e santifica eles, Senhor, para que nós possamos realmente, Pai, glorificar o teu nome através dessa Santa Ceia. Nós queremos participar do teu corpo e viver o teu corpo. Que o Senhor derrame graça sobre nós e que nós possamos sempre, não só no dia da Santa Ceia, mas todos os dias lembrar da sua morte e da sua ressurreição por nós. Consagramos esses elementos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Bem, vamos participar da ceia. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado porque o Senhor morreu numa cruz por nós. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. E nós te agradecemos e te louvamos, e lembramos da sua morte e da sua ressurreição. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Tem um saquinho aí na sua frente. Você pode colocar aí o copinho que sobrou da Santa Ceia, para que a gente possa organizar melhor. Não precisa ficar levantando para jogar fora, tá bom? Muito bom. Pessoal, a gente começa uma série nova de pregação hoje. As crianças. Criançada, vamos vir aqui na frente, todo mundo que vai participar lá da nossa tenda das crianças. Ah, a Jujuzinha aí, ó. Cadê a Leninha? Ah, a Leninha tá vindo correndo. Amém. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas crianças, pedimos que o Senhor derrame graça, que o teu Espírito Santo esteja falando no coração delas. Capacita os professores que estão dando uma aula maravilhosa da história de Cristo, a história da tua palavra. Que o Senhor esteja derramando graça sobre esse tempo das crianças, que elas possam ser cheias do teu Espírito Santo e da tua palavra. Entregamos elas nas tuas mãos, orando e te agradecendo por elas, em nome de Jesus, amém. Amém. Vai lá, criançada. Muito bom, a gente vai começar uma série nova de pregação. Eu não sei se você sabe, mas os domingos, 4 domingos que antecedem o Natal, a gente chama de Advento, são os domingos de Advento, né? E cada um vai lembrando de algo importante da vinda do Senhor Jesus. A gente não vai fazer exatamente o Advento, mas eu queria que a gente pudesse fazer um pré-natal aqui. Esse domingo e o domingo que vem, a gente vai estar fazendo um pré-natal, porque a nossa celebração do Natal vai ser no dia 15. Então esses 2 domingos a gente vai falar muito sobre a gestação, entende? Esse tempo que te prepara para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou estar trazendo uma palavra muito voltada para essa questão de como foi a história, como que Jesus veio ao mundo, né? Então a gente vai falar muito sobre essa questão. Então a gente vai falar sobre a vinda do homem Deus, que é o Natal, e o tema de hoje é por que Jesus veio ao mundo. Você já parou para perguntar por que Jesus veio ao mundo? Qual a razão dele ter vindo ao mundo? Será
que era para ele ficar famoso, né? Por que será que esse Jesus veio ao mundo, né? E aí eu queria trazer um texto famoso aqui para a gente pensar em um ponto do porquê que Jesus precisou vir ao mundo, tá? Queria ler com vocês um texto que está em Lucas capítulo 15, versículo 20 a 32. Lucas capítulo 15 é o capítulo dos perdidos, né? Se você é uma pessoa meio perdida, sabe que toda hora perde o caminho, se você é uma pessoa meio perdida, lê o Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Está tudo no capítulo 15. Né? Mas eu não vou ler a história do filho perdido inteira. Eu vou ler a partir do versículo 20. Mas assim, só para lembrar vocês, acho que essa história é muito famosa. Ela é chamada de a história do filho pródigo, né? E a história começa aqui: o pai tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a herança do pai. E aí o pai, assim estranhamente, né? Acho que se fosse qualquer pai normal aqui, ia dar um pedala no filho e falar assim: fica quieto, senta no seu lugar, né? Ou vai já pro quarto, né? Mas aí o pai resolveu dar parte da herança do menino. O menino pegou o dinheiro e gastou tudo com coisa errada, comprando chiclete, bala, né? Não era bem isso, mas fez bastante coisa errada com o dinheiro, né? Imagina uma pessoa imatura com um monte de dinheiro. Terrível, terrível, né? Fez tudo que era de errado, ficou na pior e resolveu voltar para a casa do pai arrependido. A gente vai ler a partir desse momento o texto, que eu quero focar muito na questão dos 2 filhos hoje, tá? Nos 2 filhos e no pai. O texto, ele vai dizer assim, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20. Desculpa, eu ia falar todos os temas que a gente vai pregar nesse mês, tá? Então esse mês, a gente vai pregar a primeira pregação, por que Jesus veio ao mundo. A segunda pregação, a promessa da vida de Cristo, como que Jesus, a gente vai olhar para o Velho Testamento e vai ver quais as promessas que nos falaram, nos avisaram da vinda do Senhor Jesus. No dia 15 é o nosso dia do Natal. A gente vai falar sobre celebrando a chegada do Deus homem. A quarta pregação desse mês vai ser a missão de Cristo no mundo. A gente já celebrou a vinda do Senhor Jesus, mas a gente precisa focar no porquê que Jesus veio ao mundo, e a gente tem que entender essa missão de Jesus. Inclusive, essa pregação não vai ser eu que vou pregar. Eu convidei um meu melhor amigo, que ele é pastor de uma igreja aqui perto, né? E ele que vai pregar para a gente essa pregação da missão de Cristo no mundo. E para terminar o ano, já estamos quase finalizando o ano, e a última pregação do mês, a gente vai pregar sobre até que ele volte. A gente vai entender, a gente não pode falar de Jesus, da vinda de Jesus, sem falar da volta dele. Ele veio, ele morreu numa cruz por nós, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas ele prometeu que vai voltar. E todas as igrejas que se dizem cristãs e que seguem o credo apostólico precisam pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai terminar esse ano pregando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 20 até o final, até o 32, diz assim a palavra de Deus. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Eu queria que vocês, toda a igreja lesse essa última frase aqui em negrito junto. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém. Aí o texto continua dizendo assim: enquanto isso, o filho mais velho
estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Senhor, fala com a gente nesse momento, que a tua palavra venha de encontro com o nosso coração, com a nossa realidade, que não seja simplesmente uma explanação intelectual, mas que o teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós nessa manhã. Nós te pedimos, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos e o mais novo pediu a herança, a parte do pai, gastou tudo. Uma coisa que me chama muita atenção é que o filho, quando ele pede a herança para o pai dele, a gente precisa pensar o que é uma herança. A herança a gente ganha quando o pai morre, não é verdade? Mas se você pede a sua herança antes do seu pai morrer, significa que você quer que seu pai... E eu penso, sabe, que o que esse filho fez foi um pecado hediondo, um pecado grave, né? Às vezes a gente chama de pecadinho e pecadão. Talvez a gente pode falar um dia sobre isso, mas para Deus pecado é pecado. Mas esse pecado foi um pecado hediondo, um pecado que afetou a parte do pai dele. Muitos acham que o problema nessa história era o dinheiro. A gente leva o dinheiro muito a sério, não é verdade? E muita gente acha que o problema é o dinheiro. Mas posso dizer uma coisa para vocês? A gente fica com dó do pai dele, né? Poxa, coitado do pai dele, perdeu metade do que ele tinha. Mas sabe, vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que sabe ganhar dinheiro, posso te falar uma coisa? Uma pessoa que sabe ganhar dinheiro, se ela perder metade do que ela tem, ela não fica preocupada. Porque em menos de um ano ela consegue ganhar tudo de volta. Uma pessoa que sabe ganhar dinheiro, ela não fica preocupada quando perde um montante grande de dinheiro. Eu fui pastor na igreja coreana e os coreanos são muito empresariais. E eu vi empresários perderem quase tudo, zerarem. Mas eles levantam, porque eles sabem ganhar dinheiro. Eu vou dizer para vocês, esse pai era um cara que sabia ganhar dinheiro. Por mais que ele perdesse um montante muito grande de dinheiro, ele sabia, o dinheiro não era o problema. O dinheiro nunca foi o problema para esse pai. Esse pai não ficou chateado com o seu filho porque ele levou o seu dinheiro. Porque senão, a hora que ele encontrasse o filho, ele ia olhar para o filho e falar o quê? Ô seu traidor, cadê minha grana? Não ia pedir o dinheiro de volta? Ele não pediu o dinheiro de volta. O problema que a gente vê nesse texto não é o dinheiro. Talvez para a gente o problema seja o dinheiro. Mas aqui o problema não era o dinheiro. O problema era outro. O problema era bem maior. O texto diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eu quero dizer para vocês que o maior problema desse pai não era o dinheiro. O maior problema desse pai era que o seu filho estava longe dele. O
o seu filho estava separado do seu pai. E esse era o maior problema. Há pouco tempo, eu vou confessar uma coisa para vocês, há pouco tempo eu estava meio preocupado com minhas filhas, porque parecia que elas não estavam com muita alegria de ficar perto do papai. Eu fazia de tudo para elas gostarem do papai, mas elas estavam numa fase que acho que elas não queriam o papai ir para lá, assim, né? Mas assim, não sei, esse ano tanta coisa aconteceu na minha vida, e eu não sei o que aconteceu, acho que elas se apaixonaram por mim de novo, né? Graças a Deus, Deus é muito bom. Agora, tinha uma que nem estava me chamando mais de papai, me chamava de Joel. Ô Joel, Jesus, cara, eu sou o papai, cara. Mas agora não, agora é papos pra cá, papos pra lá e só alegria, né? Mas assim, a maior tristeza desse pai não era o problema do dinheiro, era o seu filho que estava longe dele. Por isso que eu vejo, quando o menino volta, a gente lê o texto e diz assim: estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Quando o menino volta, é uma coisa muito interessante, né? O pai, ele fica muito feliz. Deixa eu fazer um parênteses aqui e falar uma coisa muito interessante que, preparando essa mensagem, eu percebi e entendi muito no meu coração e queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês percebem, mas o pai não foi atrás do filho. O pai ficou em casa. O filho mais novo foi embora, né? Foi para a perdição. O pai não saiu de casa. Aliás, quando o pai voltou, o pai estava onde? Em casa. Você já se perguntou por que o pai não foi atrás do filho? Porque, na verdade, um dos meus filmes prediletos é um filme chamado Procurando Nemo. E fora que o pai perde o filho, o que o pai faz? O pai sai correndo atrás do filho, ele enfrenta todas as dificuldades do mundo atrás do filho, ele luta com tubarões para conseguir o filho de volta, né? Luta com um dentista, ninguém gosta do dentista, o dentista é um monstro. E ele luta para poder conseguir o filho de volta, e ele consegue o filho. Mas esse pai, ele não saiu de casa. Você já se perguntou por quê? Você já se perguntou por que o pai não saiu de casa? Eu me perguntei. Sabe qual foi a resposta? O pai estava esperando um filho mais velho sair à procura do seu irmão. O pai, ele estava esperando que o seu filho mais velho entendesse a miséria do seu filho mais novo, do irmão dele, e que o mais velho fosse lá buscar ele. Mas o que o mais velho fez? Pelo menos que eu olho nessa história, o filho mais velho ficou só de olho por cima, assim, ó. Ih, vai se dar mal. E quando ele se der mal, eu vou dar muita risada dele. Eu vou jogar na cara dele. Eu falei para você. E o mais velho ficou lá. A gente vai falar do mais velho daqui a pouco, mas eu só queria deixar isso para vocês. Sabe por quê, pessoal? Porque vocês e eu, nós somos os irmãos mais velhos dessa história, tá? Nós somos os irmãos mais velhos. Será que a gente está fazendo a nossa parte? Mas voltando para o pai, nós precisamos entender que o maior problema desse pai não foi o problema do dinheiro, mas foi o problema de estar separado do seu filho. O nosso maior problema não é a crise do Brasil, não é a falta de dinheiro, não é a doença da pessoa querida da nossa família, não são as dívidas do banco, não é porque eu ainda não casei, não é porque eu não entrei na faculdade que eu queria. O nosso maior problema é quando nós estamos separados do Pai. O que adianta você não ter crise? O que adianta você ter bastante dinheiro, não ter dívida, ter casado, mas estar separado de Deus Pai? Eu vejo pais que proíbem seus filhos de ir na igreja para estudar para o vestibular. Eles podem até entrar na melhor faculdade, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: sem Jesus, eles não vão ter a vida eterna.
Eu pensei nisso muito quando eu conheci a Débora. Porque a Débora, mesmo nas provas da FUVEST, ela ia na igreja de manhã, levava um bentô, que é uma marmita, aí ela comia a marmita e todo mundo ia prestar FUVEST. E o mais interessante desses amiguinhos da Débora aí, lá de Itaquera, a maioria entrou na USP. A maioria entrou. Não estou falando que isso é uma regra, tá, pessoal? De agora em diante, não quer uma regra. Vem para a igreja de manhã antes da FUVEST, você vai entrar na USP. Não é isso. Mas a Débora falou para mim um dia, que o pai dela falava para as duas filhas: domingo não é dia de vocês estudarem. Estuda sábado, estuda segunda, estuda durante a semana. Domingo é dia do Senhor. Vamos estar na presença do Senhor. Não estuda de domingo. Se você quiser estudar, estuda de sábado. Né? E elas levaram isso a sério. Não acho que isso é uma regra, mas as duas entraram na USP. Né? E as duas fizeram a melhor faculdade de São Paulo e se deram. Agora eu penso que elas se deram muito bem, principalmente a Débora, né? Ela se deu muito bem porque ela casou comigo. Né? Ela se deu muito bem na vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa vida, nós somos pessoas muito ansiosas. Eu não vou pedir para, se você se acha ansioso, levantar a mão, tá? Todo mundo vai levantar a mão. A gente é muito ansioso. Eu fiquei olhando e pesquisando um pouquinho sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela tem um nível saudável. Todo mundo tem que ser um pouco ansioso, na verdade. Mas a ansiedade normal se chama expectativa. Né? A gente tem uma expectativa. Quem aqui não tem? Hoje a maioria que eu falei aqui hoje, tem a expectativa de chegar domingo para vir na igreja trilha. O pessoal fica assim: ai, quando vai chegar domingo logo? Ai, eu quero ir para a igreja, né? Não é verdade? O ambiente, né? Essa igreja está tão boa, tão gostosa, que a gente não vê a hora de chegar domingo logo, para a gente poder ir para a trilha, para a igreja. Essa ansiedade, ela é positiva, é uma ansiedade boa. Mas existe o transtorno da ansiedade. É aquela que prejudica a qualidade de vida, que altera o nosso sono, que altera o nosso apetite. Alguns comem menos, eu como mais, né? Por isso que você dá para ver que eu sou bem ansioso, né? Eu sou bem ansioso. Mas assim, é uma ansiedade que gera um sofrimento, né? A impossibilidade de manter a sua rotina, o comportamento ansioso, ele pode ser definido como uma doença. E nós somos ansiosos, mas a ansiedade gera sofrimento em nós. Mas ainda assim, pessoal, mais problemático do que a nossa ansiedade é estar longe de Deus. As pessoas estão longe da casa do Pai. As pessoas estão longe daquele que as criou e que fez a sua imagem e semelhança. E esse é o nosso grande problema. Nós precisamos voltar para a casa do Pai. Fala para a pessoa que está do seu lado: volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Nós precisamos voltar para a casa do Pai. As pessoas, elas sofrem quando elas estão longe da casa do Pai. O nosso grande problema é que nós precisamos voltar para a casa do Pai. E eu vou fazer uma observação aqui. Voltar para a casa do Pai não é só ir na igreja. Às vezes a gente pensa que só o fato de ir na igreja já resolve. Não, você precisa ter comunhão com esse Deus. Vamos dar uma olhada no filho mais velho. O filho mais velho, acho que é muito interessante a ideia do filho mais velho, porque acho que tem a ver com vocês. Tem a ver com vocês, mas tem mais a ver comigo, tá? E aí o filho mais velho ficou bravo. Você já parou para pensar por que o filho mais velho ficou bravo? Por que será que ele ficou bravo? A Bíblia, ela escreve assim, né? O filho mais velho ficou todo bravo, né? Alguém já viu seus filhos com aquela cara assim? Quando você pede para lavar a louça, faz uma cara assim, bem assim, né? O filho mais velho, olha só o que ele diz assim: olha, e ele nem falou pai, né? Ele podia falar assim: olha pai, podia falar pai, né? Nem pai ele falou: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a seu serviço,
e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Você vê a braveza do filho mais velho, que ele era uma pessoa que trabalhava, ele não era vagal, ele não era um cara que não fazia nada, só ficava assistindo Netflix tomando Guaraná, só ficava no celular jogando Brawl Stars. Não, ele era um cara que trabalhava, ele era um cara que obedecia às ordens, é um cara que estava sempre fazendo aquilo que o patrão pedia. Ele era um cara obediente, ele fazia tudo certinho, ele estava ali, ficou na casa do pai, ele participava do culto nos domingos, ele ia nas reuniões de oração, ele ia nos cultos especiais, ele dava oferta. Mas acontece que o filho mais velho, ele não agia como um filho, ele não se portava como um filho, ele se portava como um escravo. Ele se portava como um escravo, e por mais que ele estivesse fisicamente com o pai, ele não olhava para o pai como um pai, mas como um patrão. O grande problema do filho mais velho não era a falta de uma festa para ele, não era que o pai amava mais o mais novo do que ele. O problema do mais velho era a sua identidade, quem ele é para o pai. Ele esqueceu de quem ele era para o pai. Ele só lembrava que ele era um escravo, um funcionário do seu pai. E se ele trabalhasse direitinho, o pai ia dar um salário no final do mês para ele, ia dar alguns bônus para ele, ia fazer um churrasco para ele. Mas não era isso que o pai queria. Você percebe? Olha só o que o pai diz para o filho mais velho. Ele fala assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. É isso que ele fala para os mais velhos. É isso que ele fala para você. Você é o meu filho, você é minha filha. Ouve isso. Ouve isso. Deus está falando: você é minha filha, você é o meu filho. Você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. E olhando para essa situação, eu consigo entender, olhando os dois filhos, eu consigo entender o que é o pecado. E o pecado, olha só, o que é o pecado? É que esses dois filhos, não é só o filho mais velho, o filho mais novo, pior ainda, né? Eles queriam as coisas do pai, mais do que eles queriam o próprio pai. Quantos de nós, muitas vezes, nós buscamos a Deus para ganhar as coisas de Deus, e não porque amamos a Deus? Quantos de nós buscamos a Deus para que esse Deus nos proteja do mal, para que esse Deus nos cure, para que esse Deus nos faça prosperar, para que esse Deus resolva os nossos problemas? Mas muitas vezes a gente busca a Deus por causa das coisas, e não porque a gente ama esse Deus como um pai para nós. Teve uma época na minha vida que eu viajava bastante, e sempre que eu ia para os Estados Unidos, eu ficava pelo menos 7, 10 dias fora de casa, e minhas filhas eram pequenas, né? E sempre que eu ia viajar, eu sentava com as minhas filhas no computador, entrava num site chamado Toy R Us. Alguém conhece o Toy R Us? Né? É uma loja de brinquedo lá nos Estados Unidos, né? Aí eu entrava na Toy R Us, e aí eu mostrava os brinquedos para minhas filhas. Eu só mostrava os baratos, tá? Os caras, eu falava assim, eu colocava naquela lista assim, até $50, tá ligado? Aí eu falava: pode escolher qualquer um desses aqui. Aí elas ficavam ali escolhendo, né, qual brinquedo que elas queriam. E aí eu sentava com elas e falava: o papai vai trazer um brinquedo para você na sua viagem. E até quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu ligava para elas, que eu estava com saudade, elas estavam com saudade de mim também, e às vezes eu já mostrava para elas os brinquedos que eu tinha comprado para elas, né? E até, calma aí, essa foi uma foto que eu mandei dos Estados Unidos para elas. Eu falei: olha, papai estava na época do lançamento do filme do Malvado Favorito, né? E aí eu comprei uns brinquedinhos dos ninhos para elas, né?
Só que sabe, pessoal, sabe qual que era o meu medo? O meu medo era quando eu chegasse em casa, depois de 10 dias de viagem, que eu chegasse na porta de casa, e aí eu abrisse a porta, meu maior medo, minhas filhas virem correndo para cima de mim e abraçarem as malas. Esse era o meu maior medo. Eu falei, meu Deus, imagina eu chegar em casa, depois de 10 dias, e quando elas me vissem, elas abraçassem a mala, porque os brinquedos estão lá. Só que graças a Deus, tem uma esposa maravilhosa, que dava uma bronca nas meninas e falava assim, quando o papai chegar não é para abraçar as malas, abraça o papai. E aí, graças a Deus, as minhas filhas nunca fizeram isso, né? Elas abraçavam o papai e depois eu abria a mala e dava os brinquedos para elas. Mas sabe o que eu penso, pessoal? Às vezes a gente abraça a mala e não abraça a Deus. A gente quer as coisas de Deus, a gente não quer a Deus. A gente não quer se sacrificar por esse Deus, a gente não quer passar tempo com esse Deus. A gente quer as coisas de Deus. Quero a proteção de Deus, eu quero a prosperidade de Deus, eu quero a cura de Deus, eu quero que Deus abençoe a minha família, a minha casa, que não dê nenhum problema. Não quero Deus, eu só quero as coisas de Deus. Eu quero dizer para vocês que isso é pecado. Algumas culturas, mesmo sem conhecer Deus da Bíblia, buscavam os deuses na madrugada. Eles acordavam de madrugada, faziam sacrifícios para os deuses deles, para que esses deuses não ficassem irados com eles e protegessem eles contra os seus inimigos, contra as tempestades, contra os animais perigosos. Mas será que muitas vezes nós não estamos só trocando de Deus para o Deus da Bíblia e participando da igreja somente porque nós queremos as coisas, as bênçãos? Lá em Mateus capítulo 6, tem um texto que diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é, você não precisa ficar pedindo as coisas, achando que se você pedir toda hora um carro, ele vai te dar. Não, busca o Deus da bênção, porque pecado aqui, no capítulo de Lucas, pecado é exatamente isso. Pecado é querer as coisas do Pai mais do que querer o próprio Pai. Não queira as coisas do Pai mais do que você quer o próprio Pai. Mas vamos voltar aqui para esse maior problema. O maior problema das pessoas é que elas estão longe de Deus. As pessoas estão longe da casa do Pai. Vê o filho mais novo. O filho mais novo fez tudo de errado. Abandonou a família, preferiu as coisas do pai, preferiu a herança do que o próprio pai, gastou tudo sem limites e ficou pior. É batata isso. Quando o camarada imaturo pega um monte de dinheiro, faz tudo errado, é claro que ele vai ficar na pior. E o filho mais velho, por mais que ele estivesse sempre na casa do pai, ele estava longe do pai, porque ele se comportava como escravo e não como filho. Há um tempo atrás, eu e a Dé, a gente estava no Ministério Oasis, e o pastor psicólogo, ele disse assim para Débora: Débora, quem você é? Aí a Débora falou: eu sou a esposa do Joel. Aí ele disse assim: e se você perder o Joel, quem você é? Eu sou administradora da Clínica Hayashi. Não, e se você perder a Clínica Hayashi, o que você é? Eu sou a mãe da Yuyu e da Teté. Não, mas e se você perder a Yuyu e a Teté? Vocês percebem que existe um problema de identidade aqui. Quem você é? Você acaba se definindo por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz.
quem é você? Né? Às vezes eu me pergunto, quem é você, Joel? Eu sou pastor, né? Eu tenho um péssimo costume de, às vezes, as pessoas falarem assim, qual é o seu nome? Meu nome é Pastor Joel. Mas meu nome não é pastor, meu nome é São Joel, né? Mas, às vezes eu coloco isso. Quem é você? Eu sou dentista. Quem é você? Eu sou pastor. Não, quem é você? E aí eu penso que às vezes a gente tem problema de identidade. Sabe, quando eu estava em missões lá no Amazonas com o pastor Kim, nós tínhamos um irmão da igreja, que todo domingo de manhã, lá não tinha culto de manhã, o culto era à noite, e de manhã só tinha escola dominical. E aí, ele tinha um louvorzinho com 2 músicas só, e sempre esse irmão, ele dirigia essas 2 músicas, assim, por anos. Eu passei 6 anos lá, pelo menos os 3 primeiros anos que eu estava lá, só esse camarada que dirigiu essas 2 músicas. Mas aí chegou um tempo que a gente precisava treinar os seminaristas indígenas para que eles dirigissem louvor na comunidade deles. Então a gente começou a colocar os seminaristas para dirigir o louvor. Esse meu irmão que dirigia o louvor, essas 2 músicas, todo domingo, ele ficou tão chateado. Mas ele ficou tão chateado que ele saiu da igreja. Não, ele não só saiu da igreja, ele desviou do caminho do cristianismo e ele virou um alcoólatra. Um dia eu fui buscar ele numa sarjeta do lado da padaria, com ele todo bêbado, e eu fui buscar ele e eu falei assim, por que você está fazendo isso com a tua vida? E aí ele me disse assim, aquele pastor Kim, ele tirou tudo que era meu. 2 músicas que ele dirigia. Ele tirou uma função dele na igreja, só isso. O mundo dele acabou porque o mundo dele era servir na igreja cantando 2 músicas. Você não é aquilo que você faz. Você é filho de Deus. Você precisa trabalhar a sua identidade. Porque senão você vai se abalar. Quando você perder as coisas que você faz, você vai abalar a sua identidade. Quantos aposentados entram em crise e depressão depois que param de trabalhar? Eu conheço pastores que entraram em depressão profunda depois que pararam de ser pastores. Chegou aos 70 anos e falou assim, pastor, obrigado por tudo que você fez. Você chegou aos 70 anos, parabéns, obrigado por tudo que você fez. Agora você está aposentado, você é um pastor emérito, você é um pastor jubilado. Tem pastor que entra em crise, entra em parafuso, entra em depressão. Por quê? Porque a identidade dele não estava em ser filho de Deus, mas estava em ser pastor da igreja. Quem você é? Quem você é? Você precisa entender quem você é. E você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você tem. Não é o seu cargo da igreja que faz quem você é, não é a sua profissão que faz quem você é, não é a quantidade de dinheiro que você tem que faz quem você é, não são as suas habilidades que fazem quem você é. Quem você é vem da boca de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é filho de Deus. E aí fala assim também, não se esqueça disso, você é filha de Deus. O mais interessante é que o filho mais novo, por mais que ele tenha errado, pecado, ficado na pior, passou dificuldade, ele se arrependeu, e ele vai lá para o pai e ele diz assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vocês percebem que esse filho começou chamando o pai de pai. Ele chamou o pai de pai, ele não chamou o pai de patrão, ele não omitiu o título daquele homem, ele chamou aquele homem de pai. Ele falou, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele, de uma certa forma, Deus estava restaurando dentro desse menino
a identidade dele como filho. Para Deus, todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador são filhos. Algumas igrejas que eu conheço dizem que todos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Não é isso que eu leio na Bíblia. Eu leio na Bíblia que filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, são aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e reconhecem Deus como Pai. E esses foram adotados. A palavra de Deus usa muito essa palavra, por adoção. Eles foram adotados filhos de Deus. E se você entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus. Se você perdeu seus pais, você é filho de Deus. Se você perdeu a sua escola, você é filho de Deus. Se você perdeu o seu amigo, você é filho de Deus. Se você perdeu o seu celular, você é filho de Deus. Se você perder tudo nesse mundo, você continua sendo filho de Deus, porque você não é aquilo que você tem, você não é aquilo que você faz, você é filho e filha de Deus. Os discípulos de Jesus, eles ficaram sem chão, sem forças, quando Jesus morreu naquela cruz. Eles andaram com Jesus durante 3 anos. Eles viram os milagres, eles viram os ensinamentos de Jesus. Eles andaram com Deus encarnado aqui na terra. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Eles desistiram da fé deles. Como que eu sei que eles desistiram da fé deles? Lá em João capítulo 21, diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos, e eles disseram: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles foram fazer o quê? Pescar. E sabe aonde que Jesus chamou eles para serem discípulos? Eles estavam fazendo o quê quando eles foram chamados para ser discípulos? Eles estavam pescando. E se eles voltaram a pescar, é porque eles falaram: ih, não é esse o Messias, a gente se enganou, vamos voltar à nossa velha vida e vamos voltar à linha de partida, ao início, porque não era ele o Cristo. Mas no mesmo dia que eles foram pescar, Jesus ressurreto apareceu para eles. Jesus ressurreto foi lá, diz aí no versículo 4 e 5, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles, que eles não tinham pegado nenhum peixe. Não tinham pegado nenhum peixe. Esses dias eu estava, um parênteses, né? Eu estava pensando nessa questão dos pescadores, né? Jesus transformou pescadores de peixe em pescadores de homens. E existe uma diferença entre o pescador de peixe e o pescador de homens. Porque o peixe você pesca vivo para ele morrer, não é verdade? Ele vai virar sashimi. Você pega ele vivo para ele morrer. Mas os de homens não. Você pesca os homens mortos nos seus próprios delitos e pecados, para que eles possam viver. O peixe você pega vivo para matar, para ele morrer. E os homens você pega morto para eles viverem. E esses discípulos não entenderam que eles foram chamados para pescar homens. Eles estavam com o próprio Filho de Deus. Eles não lembravam disso. Eles não lembraram do que Jesus ensinou para eles. Mas Jesus, ao invés de chamar eles de traidores, que Jesus devia chamar eles de traidores, seus traíram. Fala sério, né? Eu dei com vocês 3 anos, fiz um monte de milagre, e você aí esqueceu de tudo que a gente fez junto? Não, Jesus não xingou eles, Jesus não tirou chacota deles, Jesus não falou mal deles, pelo contrário, Jesus chamou eles de filhos. Filhos, vocês têm algo para comer? Para você ver como comida é importante, né, pessoal? Jesus, ele chega para os caras e fala assim: vocês têm algo para comer? Ah, não? Ah, então joga a tua rede ali para o outro lado.
você vai pegar um monte de peixe. E os caras jogaram, o que aconteceu? Pegaram um monte de peixe. E aí tinha coisa para comer? Agora tinha. Jesus chamou eles de filho, porque Jesus estava restaurando a identidade deles. Sabe, pessoal, Deus não quer escravos. Deus não quer pessoas que trabalhem para Ele até morrer. Deus não quer empregados dedicados. Deus não quer as suas habilidades. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer filhos e filhas dele. Mesmo que você não tenha habilidades, mesmo que você não tenha dinheiro, Ele quer que você seja filho e filha dele. Deus não é o seu patrão. Deus não está preocupado com os resultados. Então o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? O que o Pai quer de nós? Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer frutos. Frutos de uma vida conectada nele. Frutos não aparecem porque o galho quer. Frutos aparecem quando eles estão ligados na videira verdadeira. Sabe, lá em João capítulo 15, ele vai dizer assim: eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O nosso maior esforço na vida cristã está aqui. O nosso maior esforço é permanecer conectados no Pai, é voltar para a casa do Pai e ficar na casa do Pai, através dos cultos dominicais, através do discipulado, através de servir na igreja, através de evangelizar as pessoas. Esforcem-se em permanecer conectados, ligados na casa do Pai. Foi para isso que Jesus veio. Por que Jesus veio? Foi para isso que Jesus veio. Jesus é o irmão mais velho que foi buscar os perdidos. Você percebe? Aquele irmão mais velho do filho pródigo, ele não foi buscar o irmão mais novo, mas ele está pedindo para você fazer isso. Ele está pedindo para você ser esse irmão mais velho. E Jesus foi o irmão mais velho que deu exemplo para nós. Ele desceu do céu, ele saiu da casa do Pai, ele veio aqui para a terra no Natal. Para quê? Porque ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para buscar os filhos mais novos que estão perdidos no pecado. Pessoas que querem mais as coisas do Pai do que o próprio Pai. Jesus é o irmão mais velho que veio buscar os perdidos. Ele nos mostra que nós precisamos fazer esse papel de irmão mais velho e buscar aqueles que ainda não voltaram para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos, esperando os seus filhos voltarem para casa. O Pai está esperando você de braços abertos para te abraçar. Você precisa segurar na mão de Jesus, como se o irmão mais novo, não sei se já aconteceu isso na sua casa, um dos seus filhos sumiu. Uma vez aconteceu isso no parque de diversões. Meu irmão sumiu. Meu pai estava usando uma camisa vermelha, ele falou que estava seguindo meu pai, só que como tem um monte de coisa para ver, aí a pessoa fica se olhando para o lado, e aí continuou seguindo o cara com a camisa vermelha, mas quando ele viu, não era meu pai, não era o pai. Ele se perdeu. A gente teve que esperar o parque fechar para poder procurar o menino estava no cantinho chorando. E sabe que eu, o irmão mais velho, sabe o que eu fiz? Fui brincar, mano. Tinha muito brinquedo lá. Tinha muito brinquedo lá. Minha mãe chorando, meu pai procurando meu irmão. E sabe o que eu fui fazer? Brincar. Porque brincar é mais importante. Não ser igual eu. Não ser igual. Existem filhos perdidos nesse mundo. E você e eu precisamos ir buscar esses filhos perdidos. Seja o irmão mais velho como Jesus, que veio ao mundo e deu a sua vida para trazer os irmãos mais novos para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai, porque Jesus veio para isso.
Jesus é o nosso irmão mais velho. E Ele quer que nós façamos esse trabalho de voltar para a casa do Pai. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Ainda antes de orar, com os olhos fechados, eu queria perguntar para algum de vocês. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você já entregou sua vida para Jesus, não precisa entregar de novo, não. Já está entregue. Uma vez que você entregou, não precisa entregar de novo. Mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou você sente que você se afastou de Jesus, você se afastou da casa do Pai, eu quero te ajudar a voltar à casa do Pai. Eu quero ser um pouco desse irmão mais velho que te traz para a casa do Pai. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração e você vai repetir comigo. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão para mim saber. Amém, 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 amém. Feche os seus olhos, pode abaixar o seu braço. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo, tá? E a igreja toda vai orar junto, para os nossos irmãos não se ficarem constrangidos. Vamos orar todo mundo junto. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio ao mundo no Natal com uma missão para nos trazer de volta para a casa do Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de uma missão tão difícil, que foi morrer na cruz. Muito obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me aceita de braços abertos, de volta na casa do Pai. Eu quero ser teu filho. Eu quero morar na casa do Pai. Eu quero ter intimidade com o Pai. Eu quero desejar o Pai. E não só as coisas do Pai. Perdoa os meus pecados. Lava meu coração. Mostra o teu caminho para mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua presença aqui. Eu quero estar orando por aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas que se sentem longe da casa do Pai, que não tem te buscado, que não tem tido intimidade com o Senhor, que não tem ido na igreja para buscar o Senhor, e que talvez hoje foram tocados no coração, Pai, por estarem longe de Deus, Pai. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor aceite esses meus irmãos e minhas irmãs de volta. Que essa palavra que foi ministrada toque no coração deles e que eles voltem a buscar a presença do Senhor na vida deles. Voltem para casa. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor veio ao mundo para ser o irmão mais velho que busca os irmãos mais novos perdidos e os trazem de volta para a casa do Pai. Eu oro, Deus, para que essa igreja, Trini, seja uma igreja de irmãos mais velhos responsáveis pelos seus irmãos mais novos. Que nós não sejamos como Caim, que disse: acaso eu sou o guardador do meu irmão? Eu quero dizer, Deus, que nós queremos ser guardadores dos nossos irmãos mais novos. Nós queremos cuidar dos irmãos mais novos. Ajuda a gente a trazer aqueles que estão perdidos no mundo, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão
vivido uma vida sofrida por não ter o Senhor Deus na vida deles. Ajuda cada um de nós a nos responsabilizarmos por eles e trazer eles de volta para a casa do Pai. Deus, que essa igreja Trilha seja uma igreja cheia de filhos perdidos que voltaram para a casa do Pai e que querem mais do Pai do que as coisas do Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus juntos. Depois eu vou fazer a oração da bênção apostólica.
nós aqui presentes, de agora para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, dá um abraço.